Existe uma linha muito tênue entre a segurança do lar e o horror que se esconde nas sombras do quintal. Ninguém desenhou essa linha com tanta precisão quanto Charles Burns. Hoje mergulhamos no universo de Big Baby, uma obra que não é apenas um quadrinho de terror, mas um espelho deformado da paranoia americana. Publicado originalmente entre as décadas de 80 e 90, Big Baby encontrou sua casa em um dos locais mais férteis da contracultura, a revista Raw. Para entendermos Big Baby, precisamos entender o momento. Estávamos vivendo o auge do quadrinho alternativo. Burns não estava tentando competir com os heróis, mas estava operando uma dissecação visual do sonho americano. Tony, o nosso Big Baby, é o reflexo daquela criança que consome ficção científica de baixo orçamento e acredita que o perigo real mora no vizinho. A obra foi compilada mais tarde e atualmente tem uma edição publicada no Brasil pela editora Darkside, mas a sua essência nasceu nesse cenário de experimentação artística. Eu tenho aqui em mãos a edição da Darkside, que é muito bonita, inclusive é uma edição com capa dura, com papel de alta gramatura e muito bem impressa, é uma edição muito bonita. Ao decorrer do vídeo eu vou mostrando para vocês algumas filmagens da edição e alguns quadros ali. O estilo de Burns é inconfundível, ele bebe diretamente de duas fontes principais, a estética limpa e comercial das propagandas dos anos 50 e o terror dos quadrinhos da EC Comics. Burns se inspirou nos medos atômicos, nas mutações genéticas de filmes como A Mosca e na rigidez social da era de Eisenhower nos Estados Unidos. Charles traz o Vale da Estranheza muito antes desse termo ser popularizado no mundo. As figuras muitas vezes parecem bonecos de cera, com uma pele e carne excessivamente lisa, o que acaba nos gerando um desconforto imediato quando a gente olha ali para os personagens. Ele não te assusta com a virada de página com um monstro desenhado do outro lado. Ele te traz um desconforto com esses desenhos e com essa estética que parece tão errada. Ao falar de Big Baby, Burns explora a transição da inocência para o entendimento parcial das coisas. Tony vê o mundo através das frestas da janela, e o que ele vê são monstros que usam gravatas. O contexto da publicação reflete em uma sociedade que começava a questionar a perfeição de décadas passadas, revelando que o verdadeiro horror muitas vezes não vem do espaço sideral ou de monstros, mas sim da repressão da mente humana. Para entendermos o horror de Charles, precisamos olhar o mundo através dos olhos de Tony, carinhosamente ou tragicamente apelidado de Big Baby. Tony não é apenas um protagonista, ele é o avatar da ansiedade. Com seu rosto redondo que lembra um boneco de ventríloco ou um bebê gigante, ele personifica a fragilidade da infância confrontada com a podridão do mundo adulto. Tony tem uma curiosidade mórbida, ele é um observador. Enquanto outras crianças estão brincando, Tony está nas sombras espiando pelas frestas, ouvindo conversas que não deveria e absorvendo um mundo que ele ainda não tem ferramentas emocionais para processar. Ele quer entender o que acontece depois que as luzes do subúrbio se apagam, mas essa busca pela verdade é o que alimenta o seu terror constante. As crianças frequentemente usam fantasias como mecanismo de defesa, seja para lidar com traumas ou com realidades incompreensíveis para elas no momento. Para Tony, o vizinho que parece estranho não é apenas um homem comum amargurado com a vida. Ele se torna um monstro, muitas vezes um mutante e uma ameaça de outro mundo. Burns trabalha brilhantemente essa paranoia infantil. Tony sofre de hipervigilância. Ele está sempre esperando o golpe, sempre esperando que a realidade se rasgue e revele algo. Isso cria uma tensão constante. O que Tony vê é real ou é uma projeção de seus próprios medos internos? A obra sugere que no final isso realmente não importa, porque o trauma que Tony sofre continua sendo o mesmo. Se o Tony é o observador dessa história, o restante do elenco de Big Baby é o espetáculo da normalidade. No subúrbio de Burns, os adultos não são protetores, mas sim uma fonte de incertezas para essas crianças. Os pais de Tony representam a instituição do silêncio, eles são figuras de autoridade que mantêm as aparências enquanto o mundo ao redor desmorona. Isso cria em Tony o que é conhecido como double bind ou duplo vínculo. Os adultos dizem que ele está seguro, mas as ações e o ambiente dizem que ele corre perigo. Os verdadeiros vilões de Big Baby raramente são monstros de outro planeta, embora Tony os veja assim. São os vizinhos, os adolescentes cruéis e os homens amargurados. Se um personagem é moralmente corrupto, Burns o desenha com uma textura de pele perturbadora
uma transpiração excessiva ou um sorriso que parece uma cicatriz. Esses personagens secundários servem como catalisador para os medos de Tony. Eles personificam o medo do amadurecimento. Para Tony, tornar-se um adulto significa se tornar aquilo que ele teme, um ser cheio de segredos sujos e desprovido de empatia. Nesse ponto, a psicologia de Carl Jung se encaixa perfeitamente. Os personagens ao redor de Tony são a sombra da sociedade americana. Tudo que é reprimido, o desejo, a violência, o preconceito, ganha forma física nos traços de Burns. Tony enxerga a sombra que os adultos tentam esconder atrás das cercas brancas e jardins bem cuidados. Os antagonistas de Big Baby eles não são malvados ou vilões apenas por serem. Eles acabam sendo prisioneiros das próprias repressões. A coragem que mencionei anteriormente ela é sempre testada aqui. Como manter a integridade psicológica quando todos os adultos ao redor são potenciais monstros. Aqui é interessante notar como Burns muitas vezes retira a humanidade dos antagonistas através da simetria excessiva, ou de traços que lembram insetos. Isso reflete como a mente traumatizada de uma criança simplifica o agressor para conseguir lidar com o medo. Se o vizinho é um monstro inseto gigante, é muito mais fácil para o Tony aceitar a maldade dele, do que aceitar que um ser humano comum seria capaz de fazer alguma crueldade. O impacto de Charles Burns não ficou somente no nicho de graphic novels. A estética de Big Baby, aquele traço de alto contraste que parece entalhado em madeira, tornou-se um ícone visual. Se tu olhar para a cultura pop dos anos 90 e 2000, dá para ver as digitais de Burns em todos os lugares. Ele influenciou desde cartazes de bandas de rock alternativo até publicidade, sempre trazendo aquele desconforto característico que desafia o olhar do espectador. Muitos críticos comparam o universo de Burns ao cinema de David Lynch. Em Big Baby temos exatamente o que Lynch faz em Veludo Azul, o corte de uma grama perfeita que revela um ninho de insetos por baixo. Ambos trabalham a ideia de dissonância cognitiva. A nossa mente tenta reconciliar a imagem de um bairro tranquilo com a realidade de uma violência oculta. Burns traduz isso visualmente muito bem. Quando fechamos as páginas de Big Baby, percebemos que Charles não criou somente um quadrinho de terror retrô. Ele criou um monumento à percepção infantil. Tony permanece como um dos personagens mais trágicos e honestos das HQs, porque ele não tem o filtro que nós adultos temos para ignorar o bizarro. Ele nos lembra que o medo não é algo que a gente cura quando cresce, mas é algo que a gente aprende a esconder melhor ao passar dos anos. Burns nos mostra que o amadurecimento é, em essência, o processo de integrar a nossa sombra. Em Big Baby, o monstro é uma metáfora para tudo que a sociedade suburbana tenta varrer para debaixo do tapete. O abuso, a negligência, o preconceito e a estranheza do ser humano. Tony nos ensina que olhar para o abismo, ou nesse caso, olhar pela fresta da janela, tem um preço. A coragem aqui não está em não sentir medo, mas em continuar observando as coisas, mesmo que aquilo desafie a nossa sanidade. É a aceitação de que o mundo é por natureza um lugar estranho e mutante. Essa é a primeira obra que eu leio do Charles, então eu não tenho muito parâmetro para outras recomendações. Eu vejo muita gente recomendando Black Hole, por exemplo, mas é uma obra que eu pretendo ler no futuro. Mas nesse primeiro contato que eu tive com a obra dele, para mim, já fica muito claro que ele é muito bom nesse tipo de narrativa. Se tu procura uma obra que te desafie visualmente, te faça questionar essas fundações da normalidade, Big Baby pode ser uma boa porta de entrada. Mas e vocês, quando eram crianças, já sentiram que o bairro de vocês tinha algo a esconder que só vocês percebiam? Ou qual a obra de Charles Burns é a favorita de vocês? Deixem aqui nos comentários para eu dar uma pesquisada a respeito e até para conhecer novos materiais. Vou pedir que vocês deixem um like e se inscrevam no canal caso vocês tenham gostado do conteúdo. Valeu!